Olá, amigo telespectador assinante da Rede TV Mais, TV Arte HD. Estamos chegando com o Esporte Mais e vamos destacar no programa de hoje a Libertadores da América, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, os clubes menores do Rio, o esporte nas cidades e o Brasileirão. Vem com a gente, está começando o Esporte Mais. Agradecendo a sua companhia e desejando desde já um ótimo final de semana. Bom, vamos falar aí de momentos decisivos em campeonatos muito importantes. E a gente começa com os jogos de meio de semana que marcaram a semifinal da Libertadores da América. E a final da Libertadores será mesmo entre clubes brasileiros. Como já havíamos informado no nosso jornalismo, o Atlético Mineiro garantiu na noite de terça-feira a vaga na decisão da Libertadores ao segurar o 0-0 contra o River Plate na Argentina, após uma vitória por 3-0 em Belo Horizonte. E o adversário do Galo será o Fogão. O Botafogo entrou na partida contra o Peñarol em Montevidéu com um time misto, poupando alguns dos seus principais jogadores. E acabou sendo surpreendido numa noite tensa. O goleiro John, que tem sido um dos nomes do grupo, mas que nessa partida deixou o torcedor muito ansioso, muito nervoso, e foi questionado pelos gols que tomou de fora da área. 2 do Jaime Baez. O Botafogo chegou a descontar com a Almada e aumentando a vantagem. O Botafogo tinha ganho por 5-0 no jogo de ida, poderia perder por até 4 gols no tempo normal, mas é óbvio que deu um certo susto no torcedor botafoguense quando o Facundo Batista marcou o terceiro gol do Peñarol. Mas terminou vantagem no agregado de 6-3 para o Botafogo, e o Botafogo fará a sua primeira decisão da Libertadores em sua história. Lógico que esse jogo de quarta-feira deixou o torcedor preocupado, mas na verdade também há de se ressaltar que muitos jogadores foram poupados, o time careceu um pouco de desentrosamento e também o nervosismo de uma semifinal histórica. Afinal de contas, o Botafogo nunca chegou tão perto do título da Libertadores. Vamos conferir um trecho da coletiva do técnico Arthur Jorge após a classificação do Fogão. Arthur, hoje o mais importante do que manter uma invencibilidade de alguns meses, manter uma série invicta, de fazer um placar, o mais importante do que o resultado era não perder no final. Como foi esse trabalho mental para o John, principalmente, o torcedor do Botafogo estava angustiado toda vez que ele pegava a bola para cobrar o tiro de meta? Então, como é que foi esse trabalho mental com o John e com o Barbosa especificamente, que foram os dois que entraram no campo hoje? Parabéns novamente. Bem, obrigado a todos e boa noite. A verdade é que nós tínhamos um objetivo muito claro, que era conseguir superar este adversário naquilo que era o conjunto de 2 jogos que tínhamos para fazer com eles nesta semifinal. O objetivo principal foi completamente atingido, que era chegarmos à final. Um marco histórico, e eu não me canso de poder, que é isso que deve ser destacado, o facto de este grupo de jogadores conseguir pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai com toda a certeza ficar na história do clube, pela forma como conseguiram fazer toda uma trajetória de Libertadores, desde os playoffs até hoje, esta semifinal, para agora termos a final para disputar. Aquilo que nós tivemos como preocupação, tendo em conta também o resultado que trazíamos, que era uma vantagem de 5-0, permitiu-nos, fez com que tivéssemos aqui também um cuidado especial nesse aspecto de poder, até mesmo nas opções tomadas, para que pudéssemos ter preservados esses atletas que corriam o risco de não poder estar presente na final. Jogou o João, porque é importante nós pensarmos também que tínhamos que ultrapassar esta eliminatória e queríamos, de facto, passar esta eliminatória para estar na final. O facto de terem jogado esses 2 jogadores, nós falámos com todos eles, não só com aqueles que estavam amarelados, mas com todos eles, aquilo que era o contexto do jogo, onde tínhamos nós tudo, ou muito mais a perder do que o adversário, e que era importante, acima de tudo,
olhar para o jogo de forma competitiva, sem perder a coragem, sem perder a combatividade que pusemos em campo, para conseguirmos superar e estarmos na final com muito mérito por aquilo que fizemos. Ao mesmo do Nelson, para a sua classificação, Gabriel Rodrigo da televisão, Arthur, o jogo teve alguns momentos de tensão, um certo drama ali no final, mas a classificação nunca ficou em risco, assim, o primeiro não ficou perto de meter o placar. Teve que ser essa análise do jogo, assim, do primeiro tempo, do segundo tempo, por favor, e para o Nelson. A gente viu ali de longe uma discussão, você como jogador de banco de reservas, se não me engano, acho que foi o Marçal e o Marcos Martins. Você podia falar o que aconteceu, vocês já conversaram depois, está tudo bem? Foi isso. Podes responder tu primeiro, Kefra? Não, ele estava só orientando ali, a gente se entendeu um pouco, mas era só para orientar ali a linha defensiva. Mas está tudo certo, faz parte do contexto do jogo. Ele só estava querendo ajudar, já conversamos, já está tudo certo. Também teve brasileiro em campo pela Copa Sul-Americana. Já a final da Sul-Americana vai acontecer no estádio La Nueva Ola do Cerro Porteño do Paraguai e a final não será brasileira. O Cruzeiro já havia garantido a vaga na final na quarta-feira ao derrotar o Lanús fora de casa por 1-0, gol marcado por Caio Jorge no final do primeiro tempo, depois de empate em 1-1 no Mineirão. Já na outra semifinal, o Corinthians chegou a fazer 1-0 com Yuri Alberto, mas ainda no primeiro tempo, no intervalo de apenas 4 minutos, entre os 35 e os 38, assistiu aí a virada do time do Racing da Argentina por 2-1, gol de Quinteiro batendo primeiro um pênalti e depois aproveitando um cochilo enorme da defesa corintiana, numa jogada que começou no lateral. Realmente não dá para tomar esse tipo de gol numa partida decisiva, nem num jogo normal, quanto mais numa partida decisiva. E aí o Racing venceu por 2-1, eliminou o Corinthians e será o adversário do Cruzeiro no dia 23 de novembro em Assunção, no Paraguai. Nós vamos agora trazer o esporte nas cidades, e lembrando que nesse final de semana nós estaremos exibindo aqui na nossa grade de programação os jogos do Campeonato Brasileiro de Hóquei masculino e feminino, as grandes finais. No ano feminino, a Casa de Portugal de Teresópolis foi campeã, derrotando a equipe da Casa de Portugal de Petrópolis, e nós temos aí até imagens da premiação, parabenizando mais uma vez as meninas de Teresópolis. E no masculino, a vitória foi para o Clube Internacional de Regatas de Santos, que venceu o Clube Português do Recife. Os dois jogos você verá aí nesse final de semana aqui na nossa grade de programação. Vamos aí agora a outras notícias do esporte nos municípios. A corredora Erika Fani, participante do programa Bolsa Atleta de Rio das Ostras, representou a cidade nos Estados Unidos na 4ª maratona de Chicago. Ela concluiu a prova em 3 horas e 8 minutos, ficando em 11º colocado entre as atletas brasileiras. O Erika se aproxima assim de seu objetivo de completar as 6 principais maratonas do mundo. Faltam agora apenas para ela participar das maratonas de Boston e também Nova York, para que ela consiga a mandala das 6 Majors. A seleção sub-17 de Guapimirim precisará reverter resultado no Campeonato Estadual de Seleções da categoria nesse sábado, dia 2, às 15 horas, no Campo do Modelo. Nos jogos das quartas de final, jogos de ida, Campos venceu Volta Redonda por 4-1, Queimados venceu Pociúncula por WO e o time de Pociúncula foi eliminado, e Macaé venceu o Guapimirim por 2-1. Já fechando aí, o Greminho, representando a capital do estado, empatou com o Mangaratiba em 2-2. Agora Guapimirim precisará vencer por 2 gols no tempo normal ou por 1 gol para levar para os pênaltis. E a bola está rolando para o Campeonato Municipal de Futebol de Teresópolis. Tivemos a 2ª rodada da competição no último final de semana e nós vemos aí imagens do estádio do Barra Futebol Clube, que teve rodada dupla. E esse aí é o jogo em que o Poço dos Peixes venceu o Unidos do Espanhol pelo placar de 1-0. Vale lembrar que na preliminar o Comari ganhou
do campeão municipal Foi de Santa por 4-0. No campo do Vargem Grande, outros 2 jogos estiveram acontecendo. O Canoas, que lidera a competição, goleou o Ousadia e Alegria por 6-0. E um empate emocionante entre o Vargem Grande e o Bix, no placar de 3-3. Estaremos sempre atualizando aqui as imagens e também os resultados da competição. Momento agora de destacarmos os clubes menores do Rio de Janeiro, decisão da Copa Rio e os campeonatos estaduais das séries B1 e B2. Vamos conferir. Depois de surpreender o Volta Redonda na semifinal, garantindo a vaga nos pênaltis, o Maricá segue em ritmo acelerado na Copa Rio. No primeiro jogo, disputado na tarde da quarta-feira, dia 30, na Rua Bariri, o Maricá, com um gol de Pablo Tomás, fez 1-0 em cima do azulão da Leopoldina. E agora o Olaria precisa vencer no tempo normal para, na pior das hipóteses, levar a disputa para o pênalti. O empate dará o título da Copa Rio e uma vaga ou na Copa do Brasil ou no Brasileiro da Série D do ano que vem para o Maricá. É o futebol profissional, é a Copa Rio, vale vaga em competições nacionais, vale uma taça muito desejada pelas equipes de menor investimento, as equipes formadoras do futebol do Rio. Será que passa o Denilson nessa aí? Denilson passou e ganhou! Tem a opção do Pablo. Ainda por ali, Denilson pro Pablo! Gol do Maricá! Pablo Tomás, o artilheiro! Bota o Maricá na frente na grande decisão! Vibra a torcida do Tsunami! Vibra o artilheiro Pablo Tomás! Pra botar o Maricá na frente! Jogando fora de casa e pra você ver de novo! O Denilson ganhou! O Denilson ganhou, conseguiu se aproveitar e viu a chegada do artilheiro, que não perdoou! O Maricá sai na frente aqui na Bariri! Meio gol é do Denilson. E aí o artilheiro não perdoa. Pablo Tomás. 1 pro Maricá. 0 pro Olaria. Vamos destacar agora a Série B1 do Campeonato Estadual, a terceira divisão do Campeonato do Rio de Janeiro, que teve sexta rodada no final de semana passado, com os resultados: São Cristóvão 0, Belford Roxo 0, Friburguense 2, Arte Sul 0, Serrano 0, São Gonçalo 2 e Paduano 0, Nova Cidade 1. Folgou o Pérolas Negras. Nesse sábado, dia 12 de novembro, mais uma rodada com Belford Roxo e Friburguense, São Gonçalo e São Cristóvão, Nova Cidade e Serrano, Pérolas Negras e Paduano. E a folga na rodada é do Arte Sul. A liderança da competição é do Paduano com 10 pontos, empatado com o Arte Sul. Pérolas Negras e Friburguense, ambos com 7, concluem o G4. Hoje, o rebaixado seria o São Cristóvão. Falando agora da Série B2, a quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro, o Campo Grande venceu mais uma e assumiu a liderança da competição. O Campo Grande havia derrotado o Barra Mansa e agora, no meio de semana, venceu o Carapebus pelo placar de 2-0. Com o resultado, o Campo Grande é o líder com 14 pontos, seguido do Bom Sucesso com 13, Unisouza e Niteroense com 12 pontos ganhos. O lado negativo é que o Magiense voltou a perder. Depois de uma vitória na sexta rodada, o Magiense perdeu para o Barra Mansa fora de casa por 2-1 e com esse resultado está na lanterna do campeonato. Se a competição terminasse hoje, o Magiense seria rebaixado para a Série C do campeonato estadual. Bom, o Campeonato Brasileiro teve jogos na rodada de meio de semana, jogos ainda relativos aí à 31ª rodada, e nós vamos falar da vitória do Vasco sobre o Bahia por 3-2, um jogo que parecia tranquilo. O Vasco abriu 3-0 ainda no primeiro tempo, com 2 gols, inclusive do Payet, que foi um dos destaques da partida, mas levou um golzinho no final do primeiro tempo
Aí no segundo tempo levou um segundo gol e aí o bicho pegou. O Vasco teve que jogar muito ali na sua defesa e né, contar com a sorte, já que o Bahia perdeu um gol incrível ali no finalzinho da partida que poderia ter decretado o empate, que seria muito doloroso para o Vasco da Gama. Mas o Vasco segurou o resultado de 3-2 e deu um salto aí para o 9º lugar com 43 pontos e sonhando cada vez mais em brigar por uma pré-Libertadores ou até por uma Libertadores. Né? O Vasco está um pouquinho longe do G4 para ir direto para uma Libertadores, mas vale lembrar que pode ter vaga sobrando em virtude da Copa do Brasil e também das competições internacionais. Então, vamos ver aí. O certo é que o Vasco respira, o Vasco emendou 2 vitórias seguidas e está no momento aí de lua de mel com o seu torcedor. Destaque no meio de semana também para o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro entre Internacional e Flamengo, empate em 1-1. O jogo da 17ª rodada, que poderia valer o título simbólico do primeiro turno para o Mengão, caso o Flamengo houvesse derrotado o Inter. Mas, após sair vencendo no primeiro tempo, com um gol de pênalti cobrado por Alcaraz, na segunda etapa o Flamengo, que foi melhor no primeiro tempo e mereceu a vantagem parcial, não repetiu a atuação e foi muito pressionado pelo Inter, que acabou chegando ao empate já nos minutos finais da partida, aos 44 do segundo tempo, com o gol de Emer Valencia. Outro jogo importante que aconteceu nessa terça-feira foi Cuiabá e Corinthians, vitória do Timão por 1-0, afundando cada vez mais o Cuiabá, que ainda tem chances matemáticas, mas se vê numa situação muito difícil, né? Era um jogo muito decisivo para o Cuiabá e para o próprio Corinthians, que conseguiu com esse resultado sair do Z4, jogando para a zona de rebaixamento o RB Bragantino e o Juventude. E o Corinthians ultrapassou também o Atlético Paranaense. Então, um resultado muito importante para o Timão. Vamos falar agora dos jogos da próxima rodada. Né? Nós teremos aí a rodada começando a 32ª na sexta-feira, às 21 horas no Maracanã, com o duelo de tricolores, o Fluminense recebendo o Grêmio. No sábado, às 4 da tarde, briga na parte de baixo da tabela entre RB Bragantino e Cuiabá. 6h30, também briga na parte de baixo entre o Atlético Paranaense e o Vitória da Bahia. E o Juventude, que está lá embaixo, brigando contra o Fortaleza. Né? O jogo lá em Caxias do Sul, o Fortaleza sonhando com Libertadores e matematicamente até com título, embora pareça pouco provável. E aí a rodada vai ter continuidade durante a próxima semana. Na segunda-feira com o clássico Corinthians e Palmeiras. Na terça, com os jogos Internacional e Criciúma, Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasco. Aí na quarta-feira tem Cruzeiro e Flamengo e duelo de Atléticos, o Goianiense recebendo o Atlético Mineiro. Vale lembrar que a liderança do Botafogo com 64 pontos, o Palmeiras é o vice-líder com 61, Fortaleza é o terceiro com 57, Flamengo é o quarto com 54 pontos, são os times do G4. E no Z4, né, os times que estariam rebaixados hoje, 17º o RB Bragantino com 34 pontos, 18º Juventude com a mesma pontuação, 19º Cuiabá com 27 e 20º o virtual rebaixado Atlético Goianiense com apenas 22 pontos. Bom, vamos falar agora da disputa da final da Copa do Brasil. O primeiro jogo da disputa acontece nesse domingo no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vejo uma decisão sem favoritismo, embora sempre ressalte que considero o Flamengo o melhor elenco do Brasil. A verdade é que o Flamengo vem de altos e baixos nessa temporada e não passa a segurança para o torcedor que tinha outras oportunidades de ver uma equipe que a qualquer momento ganharia do seu adversário.
Flamengo hoje não dá essa confiança para o torcedor rubro-negro. E o primeiro jogo em casa já foi uma armadilha na Libertadores. O Flamengo era favorito contra o Peñarol, perdeu por 1-0 e foi para o Uruguai tendo que vencer, não conseguiu, ficou no empate. O Atlético Mineiro não é um time com tendência de jogar retrancado. Acredito que será um jogo bem disputado, porque o Galo também é uma equipe de categoria, uma equipe de qualidade. Embora não tenha um elenco tão forte, do meio para frente, tem pelo menos três jogadores que podem decidir uma partida e já provaram isso. O Scarpa, né, mesmo não atravessando um bom momento. O Hulk, que pode do nada tirar um chute da cartola igual ele fez contra o Vasco, onde tudo caminhava para os pênaltis e ele meteu aquele golaço. E o Paulinho, que hoje é o melhor jogador do Atlético e é um jogador muito rápido, de habilidade e que a qualquer momento pode criar uma jogada, não à toa, brigando na artilharia, inclusive, da Copa Libertadores da América. Então, um jogo muito equilibrado, o resultado no Maracanã é muito importante, mas vejo o Flamengo com plenas condições de chegar e ser campeão dentro da Arena MRV. Mas é lógico que se o Flamengo conquistar ou construir uma vantagem no jogo de ida no Maracanã, é muito mais positivo, porque vai com mais tranquilidade e joga a pressão para o lado do Atlético, né? E isso é bom. Contra o Peñarol na Libertadores ocorreu o contrário. O Flamengo não construiu o resultado, foi surpreendido dentro de casa, e aí foi para o Uruguai, tendo que vencer a todo custo, e aí bate o nervosismo, bate aquele fator psicológico, e o Flamengo, embora dominasse o jogo, criou pouco, e o Peñarol foi cozinhando ali e garantiu a sua vaga nas semifinais. Então o Flamengo já viu o que não pode deixar acontecer, né? Não pode deixar repetir na final da Copa do Brasil o que aconteceu nas semifinais da Libertadores. Então vamos aguardar aí um grande jogo, tanto domingo no Maracanã, quanto no outro domingo, quando haverá a partida de volta na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, mas antes eu quero fazer um rápido comentário sobre uma questão que dominou aí a polêmica durante a semana e no programa anterior não deu para a gente falar, porque a gente concluiu o programa antes da divulgação do resultado. Vini Júnior e Bola de Ouro. Falando de futebol, por mais que eu ache o Rodri hoje, talvez, o melhor jogador de meio campo do mundo, jogador de meio campo, aquele volante, o armador, cara que costura, eu não vejo outro jogando a bola que ele joga, né? Aquele cara que vem de trás, organizando o jogo, chega na frente, faz gol, dá passe para gol, é um craque de bola dos tempos atuais. Mas, comparando a importância, inclusive em momentos decisivos, de Vinícius Júnior, Vini Júnior com o Rodri, o Vini Júnior foi superior na sua campanha pelo Real Madrid. E não dá nem para dizer que o Rodri ganhou porque a Espanha foi campeã da Eurocopa e o Brasil não ganhou nada como seleção, porque na Eurocopa o Rodri teve contusão e, na verdade, acabou não sendo o protagonista, né? Nós tivemos o Nico Williams e o Jamal sendo jogadores muito mais decisivos na hora H do que o próprio Rodri. E ficou um gostinho, para nós somos brasileiros, de que houve uma certa antipatia ao Vini Júnior por causa de toda a polêmica que cerca o nome do jogador brasileiro em virtude da sua luta contra o racismo. E por conta disso, o Vini Júnior muitas vezes se torna um jogador meio antipático dos adversários, porque ele está sempre na defensiva e ele se utiliza muito também disso hoje para ver se é meio debochado com o adversário, para às vezes fica reclamar demais, né, de faltas, e são coisas que tem que separar. A perseguição ao Vinícius Júnior fora de campo, nas arquibancadas principalmente da Espanha, é uma realidade. Mas a perseguição dentro de campo, às vezes, é um pouco, na minha opinião, de uma vitimização exagerada do Vini Júnior. E aí cria essas emoções relativas ao jogador. Mas falando de futebol, para mim, não teria como o Vini Júnior não ser o bola de ouro da última temporada no mundo. Mas
ficou o Rodri e a polêmica vai persistir durante muitos anos. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando um ótimo final de semana e a gente volta semana que vem com mais Esporte Mais. Olá, hoje vamos mostrar um pouco da estrutura da mais nova Autoescola Beto, agora em Macaé. Com salas amplas em um ambiente voltado para o aprendizado seguro, a autoescola promete transformar a formação de novos condutores. Acompanhe nessa reportagem e descubra tudo que este espaço tem a oferecer. A Autoescola Beto chegou aqui em Macaé, já tem feito um trabalho, excepcional aí na região dos Lagos, em Cabo Frio, Rio das Ostras, em outros municípios. E agora a gente trouxe aí o nosso trabalho excepcional aqui para o pessoal de Macaé que quer se habilitar conosco, e é só vir e adquirir as nossas ofertas de inauguração aí. Legal. Tem ofertas de inauguração, é isso mesmo? Ouvi direito? É isso aí, para a galera que quer começar 2025 habilitado, essa é a oportunidade de vir aqui na Autoescola Beto. A gente está localizado bem aqui no coração da cidade, na Avenida Rui Barbosa, número 107, em frente à Praça Washington Luiz, e é só vir e adquirir porque está expirando já as ofertas de inauguração, mas dá tempo de você correr e aproveitar. A gente trabalha com a categoria de carro e moto, A gente trabalha com curso teórico, com curso de reciclagem, com curso de moto, curso de carro, e é só vir, primeira habilitação, curso de reciclagem, como eu disse, e também a adição de categoria para a galera que quer adicionar uma categoria aí na sua CNH, pode vir aproveitar também. Pessoal que quer começar o ano, a gente sempre pergunta se você já se perguntou como que sua vida pode melhorar depois de habilitado, Se você já se fez essa pergunta e se você tem um projeto de começar o ano habilitado, com novas oportunidades de emprego para a sua vida, vem aqui para a Autoescola Beto, Avenida Rui Barbosa, em frente à Praça Washington Luiz, número 107. Aqui na Autoescola Beto é assim, treinei, passei, tô pronto. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, a tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, Não utilizar o celular, Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?